mais que eu tenha amado retornar ao universo de Avatar, a Lenda de Aang, eu sinto que esse filme, Avatar Aang, o último mestre do ar, ele comete um erro crucial que me impede de amar esse filme da mesma forma que eu amei voltar a este universo. Isso porque apesar dele trazer um ótimo desenvolvimento ali pro menino Aang e também trazer uma animação absurda de linda, né? Pô, todo o trabalho de personagem, o design de personagens, o estilo de animação, todo o trabalho que eles fazem ali com os elementos, com as dobras de fato, são muito lindos. Mas eu sinto que ele deixa de lado algumas questões, alguns aspectos que foi o que fez com que a animação seja uma das melhores animações que eu já vi e provavelmente a minha animação favorita, né? Minha série animada favorita. Como, por exemplo, todo o lance de que tanto Avatar, a Lenda de Aang, quanto Avatar, a Lenda de Korra, que é a continuação também série animada, tem universos muito vivos, tem universos muito ricos. Eles têm uma pluralidade de personagens muito forte, de culturas muito fortes, de filosofias, toda a construção de universo nas duas animações é excelente. E eu sinto que aqui isso ficou um pouco de fora, né? E olha que é um filme que ele se coloca entre um gap temporal entre essas duas séries. Então, tinha muita coisa a preencher. Obviamente, eu não esperava que fosse preencher tudo de uma vez. É um filme de 1h30, 1h40. Não imaginei que ele fosse contar ali, né, todo o que se passou entre essas duas séries, que tem um gap gigantesco ali de, sei lá, 50, 60 anos. Mas ainda assim, eu sinto que falta, sabe? É um trabalho que, por mais legal que seja e que funcione, por exemplo, pela nostalgia da coisa, não é um trabalho que consiga fazer jus à construção de universo que as duas séries tiveram anteriormente. Apesar de que, claro, começa ali a dar uns primeiros passos, começa a ser meio que o pontapé inicial na expansão desse universo, o que, beleza, é muito legal, mas ainda assim eu sinto que é muito pouco. Já que nesse filme a gente tem ali o Aang, ele tá lidando com todos os conflitos de ser o Avatar, de ser o último dobrador de ar, né? De ser aquele cara que ele carrega consigo o peso de ser o último do seu grupo, né? Da sua tribo. Então ele tem todo o lance de que ele quer restabelecer os nômades do ar. E nisso, nessa busca, ele acaba encontrando um outro dobrador de ar, que também, tal qual ele, ficou preso ali no gelo, ficou preso no tempo, né, congelado no tempo, só que ele é um dobrador ainda mais antigo que o Aang. E ele, uma vez descoberto, promete que ele não apenas também quer restabelecer os nômades do ar, mas ele sabe uma forma de fazer isso. Os dois juntos, da gang, né, da turma ali do Aang, partem junto então para encontrar um artefato que pode restabelecer os nômades do ar, enquanto eles têm que lidar com uma facção de não-dobradores, né, que são os personagens novos ali, e que é interessante, né, são personagens interessantes na questão da filosofia que eles seguem, né, dos princípios que eles seguem, tem todo o lance da ausência do Avatar, que é retomada aqui, né, todo o tempo que o Aang, ele ficou desaparecido e como isso impactou o mundo. Então a gente vê que é um filme que ele lida ainda com algumas consequências que já tinham sido apresentadas e trabalhadas na série animada, mas que novamente eu sinto que ele fica um pouco no raso demais, tanto quando a gente fala na questão do desenvolvimento do mundo, mas principalmente quando a gente fala no desenvolvimento de personagens, já que além de fazer um desenvolvimento de mundo muito legal, uma das melhores coisas da série era como eles desenvolviam os outros personagens, né? Ainda que personagens mais e menos coadjuvantes, né? Se a gente pensar que o Aang é o principal protagonista, de fato, mas toda a turma dele ali, todos os outros personagens são bem desenvolvidos, antagonistas ou não. Então a gente tem o Sokka, a Katara, a Toph, que também é uma das principais ali, favoritas dos fãs, e a gente tem o Zuko. E eu tô falando que isso, tipo, isso particularmente me dói muito, porque o Zuko é o meu personagem favorito, não só de Avatar a Lenda de Aang, como provavelmente é um dos meus personagens favoritos da cultura pop no geral, junto ali do Luffy, do One Piece e do Homem-Aranha. Assim, não é à toa que sempre tem um Zuko aqui no cenário, geralmente ele fica aqui, porque eu amo esse personagem. Então assim, por mais que eu fique muito feliz de ver esse personagem de volta, me dói bastante ver que tanto ele quanto a Toph, eles são personagens que estão meio que escanteados, sabe? E aí eu falei, pô, o Zuko é meu personagem favorito. Eu vejo que muita gente tem a Toph como personagem favorita. E a gente vai ver esse filme, por melhor que ele seja, né, por melhor trabalho que ele faça ali, por exemplo, com o Aang, não tem como não ficar pelo menos um pouco frustrado. E é justamente por isso que eu pergunto pra você se você também ficou um pouco frustrado, né? Porque vai que é o seu personagem favorito. Quem que é o seu personagem favorito de A Lenda de Aang? Ficou escanteado no filme também? Inclusive, já aproveito que eu dei essa pausa. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de filmes aqui no canal, desde lançamento pro cinema até lançamentos pro streaming, como é o caso desse filme. Injustamente, nós somos muito roubados desse filme. Não foi pro cinema porque ele merecia. Mas infelizmente é isso. Se você estiver curtindo esse vídeo, já aproveita para deixar aquele like e também comenta aqui
qual que é o seu personagem favorito de A Lenda de Aang e também qual que é a sua expectativa pro filme. Se você já assistiu, comenta o que é que você achou, que eu tô muito curioso pra saber. E bora aí continuar falando de Avatar Aang, o último dobrador de ar, o último mestre do ar. Eu sempre me confundo com o título. Mas eu pergunto pra você, porque assim, eu sou muito fã do Zuko. Pra mim, o Zuko é um personagem que, por mais que ele seja um antagonista, um coadjuvante, ele é um personagem que ele reflete diretamente a jornada do Avatar. Então assim, pra mim ele é um principal, ele é um protagonista, sabe? E ver ele escanteado me dói um pouco, assim como eu sei que dói a Toph ser escanteada, já que ela é uma personagem que, a partir do momento que ela entra na série, ela muda completamente o tom da série. A série fica muito melhor com ela. Então eu não consigo não me incomodar com o fato desses personagens eles serem escanteados, mesmo que eles tenham bons momentos para brilhar, né? Porque todos os personagens eles vão ter um momentinho ali de brilhar, seja num momento de cena de ação, seja num momento ali com uma fala, um diálogo, um pensamento, né? Porque Avatar tem muito essa coisa da filosofia, então tem uns momentos para eles colocarem a sabedoria deles para jogo, até mesmo o Sokka, que é o personagem mais inteligente, mas nem sempre sábio, sabe? Mas ele tem o seu momentinho de brilhar também. Só que eu vejo que é um filme que ele parece que reserva esses personagens para os momentos de ação, e mesmo quando a gente para pra pensar nos momentos de ação, não tem tantos momentos de ação assim, sabe? A gente tem meio que uma grande cena de ação no meio do filme, depois a gente tem já outra um pouco menor e aí a gente tem um grande clímax. Mas assim, legal, é muito maneiro ver eles lutando, é muito maneiro ver eles fazendo as dobras de elementos, principalmente com essa nova animação que é linda. Mas ainda assim, poxa, eu gosto desse grupo, eu gosto da dinâmica, eu gosto dos personagens, eu acho que falta muito disso, sendo que, como eu falei, isso é um dos principais pilares pra série animada ser tão boa, o desenvolvimento de personagens dela é algo raro de se ver em obras, principalmente em obras que abordam grupos de personagens. Então eu não consigo não me frustrar, apesar de que eu também não consigo negar que o desenvolvimento do Aang, especificamente, é muito bom. Afinal de contas, esse é um filme que olha para esses personagens enquanto adultos, e o peso das responsabilidades, o peso dos conflitos é outro, então é muito legal observar como, por exemplo, toda a questão de ser um avatar que meio que falhou com as pessoas, e ele é um avatar de todas as tribos, é um avatar de todos os elementos, todas as nações. Então, tudo isso pesa na cabeça dele, em contrapartida, enquanto ele quer restabelecer o próprio povo. Ele já deu fim à guerra, ele já lidou com outras questões, mas agora ele tem esse conflito muito pessoal dele. E a gente sabe que esse conflito não vai ser resolvido neste filme, mas ver a forma como é abordado aqui é muito legal, até mesmo pela forma como esse novo personagem dobrador de ar, que é o Taga, ele se apresenta como sendo um contraste direto aos conflitos do Aang, né? Então ele também tem esse peso de ser um dobrador de ar, ele também quer restabelecer os nômades, a sua própria forma, com seus próprios meios. Então ele é um personagem que ele surge para conflitar, né, contrastar ali direto com a jornada do Aang, tal qual o Zuko era um personagem que fazia isso na animação por muito tempo. Mas ainda assim eu sinto que esse filme ele é muito raso para conseguir sustentar o desenvolvimento desse novo personagem, até mesmo da facção de não dobradores, que por mais que sejam interessantes, por mais que eles surjam com um princípio interessante, com uma motivação bem legal ali de ser desenvolvida, são personagens que surgem em cena e a gente entende por que eles fazem o que eles fazem. Ainda assim, eu sinto que é um filme que não consegue arcar com a tensão necessária, com o suspense necessário e até mesmo com o aprofundamento necessário para que esses personagens eles não sejam completamente descartáveis, sabe? São personagens que eles não vêm assim pra gente realmente ter ali o impacto da presença deles, enquanto os personagens que a gente ama, eles também não conseguem ter tempo pra se desenvolver, sabe? Ficam completamente escanteados. Ou quase completamente escanteados, né? Também não dá pra dizer que eles não têm nenhum momento de impacto, porque eles têm, não dá pra negar. Mas eu vejo que todo esse desenvolvimento, tanto do Taga, quanto dos não dobradores, e a forma como o filme vai colocando os conflitos, né, escalando os conflitos e o desenvolvimento do próprio Aang, por melhor que seja o desenvolvimento do Aang, mas não consegue sustentar, por exemplo, o clímax. É um clímax que ele é um grande clímax muito bonito de ver, né, visualmente, toda a animação faz jus à expectativa criada, ao mesmo tempo que existe toda uma pancadaria generalizada que é muito boa. E é o momento onde a gente vê também os outros membros da gang brilhando. Por outro lado, Avatar nunca foi sobre um poderzinho melhor que o outro, um personagem mais forte que o outro. Avatar nunca foi Dragon Ball, sabe? Avatar sempre foi uma questão ali de ter um desenvolvimento filosófico, de ter conflitos interessantes, de ter personagens bem desenvolvidos, que é tudo que eu não encontro aqui. Então, beleza, é um filme que ele é muito bonito, é um filme que ele é visualmente absurdo, ele é um filme que ele é visualmente muito marcante e ele faz um passo
além, né, e dá um passo além comparado com a animação original e até a animação de Korra. Lembrando que a animação original é de 2005, então nada mais justo do que essa animação ela continuar dando passos em diante, continuar se aperfeiçoando e continuar trazendo estilos diferenciados e que são muito bem utilizados aqui. Mas por outro lado, eu sinto que é um filme que não consegue ir muito além do que parecer uma DLC lindíssima, sabe? É uma DLC visualmente impressionante, assim, tipo, é muito bonito de ver. Ele tem todo um lance de pegar pela nostalgia, gosto muito de ver esses personagens de novo, gosto muito de retornar a esse mundo, mas eu sinto que o desenvolvimento fica muito no raso. E isso não quer dizer que eu não me divirta assistindo, porque é muito divertido de ver. É divertido de ver as piadas, é divertido de ver as interações, é divertido de acompanhar esses personagens numa fase de vida que ainda não tinha sido explorado, nem mesmo na animação, nem mesmo nos quadrinhos, nos livros que expandiram esse universo. E eu também entendo que esse, por enquanto, é apenas o primeiro passo dessa expansão. Mas eu ainda queria mais, inclusive eu acho que dá facilmente pra fazer aí outros 4 filmes, cada um focado em um dos membros da gangue, assim, porque, pô, o Zuko e a Toph com certeza geram bons filmes, assim, com certeza eles já geram, eles têm conflitos o suficiente pra serem desenvolvidos em outras obras. E eu quero muito que isso venha a acontecer, mas eu sinto que, pelo menos nesse primeiro momento, fica nessa coisa, é um hype de uma obra que visa a nostalgia, que visa, né, trazer, reanimar um universo que parece meio esquecido às vezes. Tem um visual realmente muito bonito, muito caprichado, tem todo um cuidado ali, né, um esmero muito claro ali com o trabalho visual e com o carinho que realmente tem pelos personagens, mas eu ainda sinto que, pô, daria, sabe, 20 minutinhos extras ali pra desenvolver melhor, né, dar mais uma ceninha extra pra cada um ali. A Katara ainda que tem um melhor desenvolvimento, mas eu sinto que os outros, né, principalmente principalmente o Zuko e a Toph, cara, pô, são personagens ricos demais pra serem tratados como eles são tratados aqui. Mas como eu falei, ainda é um filme muito divertido, eu ainda gostei bastante, eu ainda tive uma ótima experiência. Então, pra Avatar Aang, o último mestre do ar, nota 8. Assim, é um filme que eu acho que tem toda uma questão de expectativa, né? Muito tempo esperando pra ter uma nova expansão. Eu gosto muito da animação, como eu falei, é uma das minhas animações favoritas. E assim, é muito tempo esperando por um projeto novo, um produto novo desse universo. Mas eu ainda fico decepcionado, né? Porque a expectativa acaba sendo muito alta. Embora, por mais que eu tenha ficado um pouco decepcionado, eu ainda acho que esse filme, tanto visualmente quanto narrativamente falando, ele é melhor do que muita coisa que eu vi no cinema, como por exemplo Toy Story 5 e Minions e Monstros. Eu ainda gostei de Toy Story 5. Minions e Monstros eu acho que é um dos filmes já feitos, mas eu acho que Avatar Aang, pô, é melhor que esses dois e com certeza merecia o cinema. Isso me pegou muito, sabe? Acho que a experiência teria sido bem melhor. Mas, por enquanto é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.